Louvado seja Deus por nos darmos essa oportunidade. Queria convidá-los a pegar a sua Bíblia já, porque hoje nós vamos, neste momento, usar bastante as Sagradas Escrituras. Então pega aí a sua Bíblia, silencie o seu coração, nós animamos, rezamos. Agora é a hora que nós podemos ouvir a palavra de Deus e ter essa oportunidade de ouvir essa palavra que chega aos nossos corações. O tema dessa pregação, dessa partilha da palavra, o Espírito Santo, fogo que nos impulsiona a dar tudo por Cristo. Guarda isso na sua memória aí. O Espírito Santo, fogo que nos impulsiona a dar tudo por Cristo. Vamos repetir junto? O Espírito Santo, fogo que nos impulsiona a dar tudo por Cristo. A literatura bíblica, desde o Antigo Testamento, nós podemos ver ali vários momentos, no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, momentos que usa do fogo para relatar a manifestação de Deus, para relatar a teofania de Deus, Deus que se manifesta na vida do povo, na vida das pessoas, tanto de forma individual, como também do modo coletivo. Deus vai se manifestando, Deus vai se revelando, usando dessa imagem do fogo. Por isso que nós vemos, a partir da revelação de Cristo Jesus, nós compreendemos também essa imagem do Espírito Santo como fogo, o fogo de Deus, fogo do alto, que relata essa presença de Deus no mundo e na vida. Poderemos agora fazer uma pequena memória e lembrarmos a coluna de fogo que conduzia o povo pelo deserto. À noite, o povo no deserto, uma coluna de fogo, Deus que ia conduzindo o povo através daquela coluna de fogo. Lembramos também a experiência de Moisés, da sarça ardente no Monte Sinai. Uma teofania, uma manifestação de Deus, através daquela sarça ardente, daquele fogo que não consumia. Lembramos também do profeta Elias, no Monte Carmelo, que rezou para que descesse fogo, para que queimasse o sacrifício. E assim aconteceu. Depois de tudo aquilo, colocaram água, tudo aquilo para que não acontecesse o fogo de Deus queimou aquele sacrifício pela oração também do profeta Elias. João Batista que diz: Jesus, o Cristo que virá e batizará com o Espírito Santo e com o fogo, João Batista. O próprio Jesus que também disse: eu vim trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que esse fogo já estivesse aceso. É importante essa atenção neste raciocínio, para nós compreendermos o que é este fogo, e o que este fogo pode operar em nós, para nos impulsionar a dar a nossa vida a Cristo Jesus. Também lembramos dos discípulos, quando querendo usar a imagem de um castigo, dizendo: Jesus, vamos pedir que venha fogo do céu sobre aquele povo, sobre aquela cidade, para castigar. O Espírito também visto como este fogo. E na manhã de Pentecostes, no domingo como esse, na manhã de Pentecostes, as línguas de fogo que se manifestaram nos apóstolos, nos discípulos, e também na Virgem Maria, que estavam ali no cenáculo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então vejam, o fogo é essa revelação bíblica que no decorrer da história da salvação, no decorrer da história do povo de Deus, Deus vai se revelando e se manifestando através do fogo. E teríamos tantos outros exemplos a destacar aqui hoje nos relatos bíblicos do fogo, mas eu fiz questão de trazer esse porque, primeiramente, esse fogo que é o Espírito Santo, ele que conduz, ele purifica, ele ilumina a nossa vida e ele santifica. Essa é a função do fogo, a partir do Novo Testamento, para cada um de nós. Essa expressão, essa manifestação que chega até nós. Dito isto, queria que você pegasse agora o Evangelho de São Mateus, que nós vamos meditar um pouco sobre o primeiro jovem sarado do Novo Testamento. O primeiro jovem sarado
do Novo Testamento. Por que que ele é o primeiro jovem sarado do Novo Testamento? Porque ele representa a nossa juventude fraca, ele representa a nossa juventude inconstante, ele representa a nossa juventude medrosa, mas ele representa também uma juventude aberta ao Espírito Santo, que o Espírito Santo pode levar além e pode superar as nossas próprias fraquezas. Por isso que este apóstolo, que nós vamos ouvir agora, ele é, ouso dizer, que ele é o primeiro jovem sarado do Novo Testamento. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 20, que diz assim: vocês vão descobrir agora qual é o primeiro jovem sarado do Novo Testamento. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado, responde aí gente, com força, Simão chamado, esse é o primeiro jovem sarado do Antigo Testamento, Pedro. Depois, ele estava com o seu irmão André, estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram, e eles o seguiram. Por que que Pedro é o primeiro jovem sarado do Novo Testamento? Porque Deus, primeiramente, Cristo Jesus, o chamou, o elegeu. Um sarado é um homem eleito, a sarada é um jovem eleito por Deus, e como nós ouvimos ontem, a eleição que não exige o currículo, mas a eleição que é fruto de um Deus que nos ama, independentemente do nosso currículo, o amor de Deus por Pedro, o amor de Deus por cada um de nós. Essa eleição, Jesus não pediu o currículo de Pedro, Jesus disse: vem e segue-me, vem e segue-me, e eu farei de vós pescadores de homem. O que é um jovem sarado? Um apaixonado pelas almas, um pescador de homens, um pescador de homens. E o que tem a ver isso com o fogo? Quando Jesus dialoga com Pedro, quando Jesus se aproxima do Pedro, como nós acabamos de ouvir, o amor de Cristo é um fogo que conquista o coração de Pedro. Sendo assim, nós percebemos que a primeira ação do Espírito Santo, a primeira ação desse fogo de Deus, do amor de Deus, é conquistar o nosso coração. Nós somos conquistados pelo Espírito Santo, nós somos conquistados por este fogo, por este amor de Deus, por cada um de nós, assim como Pedro. Nós precisamos nos sentir conquistados pelo Senhor, amados pelo Senhor, e assim como Pedro, nós não nos pertencemos mais. Quem experimenta o amor de Deus, não se pertence mais, pertence a Cristo Jesus. É essa certeza que o fogo do Espírito, é essa certeza que o fogo do Espírito Santo precisa semear no nosso coração, assim como semeou no coração de Pedro. Eu não me pertenço mais. Vejam, Jesus disse: segui-me conquistou, você é meu, venha me seguir. E Jesus dizendo, eu farei de vós pescadores de, o vem, segue-me. Jesus amou. O fogo do Espírito Santo conquistou o coração de Pedro, e quando Jesus diz, eu farei de vós, ou seja, vós será aquilo que eu quero, porque você é meu. O fogo do Espírito Santo derramado sobre os nossos corações, na experiência que nós vamos vivenciando, a partir do nosso batismo no Espírito Santo. Aqueles que já experimentaram, aqueles que ainda hão de experimentar nesse dia, a efusão do Espírito Santo deve gerar no nosso coração, primeiramente, eu não me pertenço mais, porque Cristo Jesus me encontrou, porque Cristo Jesus me conquistou, eu sou propriedade dele, e ele faz de mim o que ele quer. O processo de santificação, o processo desse caminho de nos tornarmos cada vez mais sarados, é reconhecer que agora eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que Deus quer de mim. Porque quando nós fazíamos aquilo que nós queríamos,
nós nos tornamos doentes. Quando nós fazemos aquilo que aquele Deus que nos conquistou, nós nos tornamos sarados. Nós nos tornamos sarados. Fazer a nossa vontade nos torna doentes. Fazer a vontade daquele que nos conquistou nos torna sarados. Por isso que o fogo de Deus, ele nos conquista. Deus nos conquista para fazer de nós aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós precisamos deixar que o fogo de Deus, o amor de Deus, ele chegue no nosso coração e vai conquistando espaço, porque é próprio do fogo, o fogo se expande. Já viu aqueles grandes incêndios nas florestas, nas matas? O fogo vai se expandindo. Nós precisamos fazer essa experiência de um Deus que nos conquistou, que toca a nossa existência. O amor de Deus precisa expandir para o mais profundo do nosso coração. Ali onde estão as feridas, ali onde estão os pecados, ali onde estão as nossas mazelas, o Espírito Santo precisa conquistar. O fogo de Deus precisa conquistar espaço no nosso coração. Por isso que Pedro é o primeiro jovem sarado do Novo Testamento, porque Pedro foi conquistado. Só que Pedro não ficou na superficialidade do encontro. O fogo de Deus foi no mais íntimo do seu coração, o mais íntimo do nosso coração, o que nos torna muitas vezes inconstantes, é porque o fogo de Deus não conquista espaço no meu coração e no seu coração. Nós precisamos deixar que o fogo de Deus conquiste espaços no nosso coração. Por quê? Só podemos perseverar. Você aí que tem dificuldade de perseverar às vezes, preste atenção. Nós encontramos dificuldade para perseverarmos a vontade de Deus, porque o Espírito Santo permanece ainda na superficialidade. É necessário que o Espírito Santo vá mais profundo do nosso coração, para iluminar, para purificar e para libertar, porque é próprio do fogo expandir, não para fora, mas para dentro de nós. Um coração sarado é um coração inflamado pelo poder do Espírito Santo. O coração sarado é um coração inflamado por inteiro, não somente uma casca, mas o seu coração inteiro, que arde de amor, inflamado de amor por Deus, do seu amor e da sua misericórdia. Para não nos empolgarmos muito, vamos agora para o segundo relato bíblico, ainda Evangelho de São Mateus, capítulo agora 16. Só virar algumas páginas aí. Mateus capítulo 16, versículos 21 ao 26. Qual é o primeiro mover do fogo no coração de São Pedro? O fogo que conquista. Eu venho de Vitória da Conquista, por isso que eu usei conquista, homenagem à minha missão. Qual é o fogo que se manifesta a primeira vez no coração de Pedro? O fogo que conquista. Ajuda aí, gente. O fogo que conquista. Muito bem, o fogo que conquista. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 ao 26. A segunda experiência de Pedro com Jesus, a segunda experiência de Pedro com o fogo do amor de Jesus. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou e de lado começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás, tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens à mente as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por causa de mim
encontrará. Quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. É próprio do fogo conquistar espaço, mas também é próprio do fogo forjar o ferro, forjar o aço. Não sei se você já viu, às vezes em filme, em algum lugar, quando o ferreiro, ele vai trabalhar no ferro, no aço. O aço, ele é duro, ele é resistente, mas o quanto ele vai queimando, ele vai colocando fogo naquele aço, e precisa chegar, vejam, precisa chegar à temperatura certa, para que aquele aço possa ser moldado, para que aquele aço possa ser forjado. É necessário duas coisas: primeiro, o fogo na temperatura certa, e depois o que ele precisa? Bater o martelo. O martelo. Nós precisamos, diante daquilo que Jesus está formando os seus discípulos, e Pedro ainda com a mentalidade humana, uma mentalidade, não na mentalidade de Cristo, quer corrigir Jesus, quer reprimir Jesus daquilo que Jesus vai vivenciar, que é a sua entrega. Ou seja, nós só podemos viver o nosso processo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, na medida que nós vamos deixando o Espírito Santo, o fogo de Deus, e forjando a nossa mentalidade. Um jovem sarado não pode viver a mentalidade velha. O jovem sarado não pode viver a mentalidade mundana. O jovem sarado não pode viver a mentalidade terrena. Por isso que ele precisa ser forjado pelo Espírito Santo. E só podemos ser forjado com fogo alto. Com fogo alto. Porque existe uma temperatura certa para que nós sejamos forjados. Por isso que viver uma vida superficial, viver uma vida fria, uma vida sem a inconstância, o Espírito Santo não consegue forjar o aço que nós somos, o homem velho que nós somos, a mulher velha que grita dentro de nós, aquilo que é velho dentro de nós, porque o fogo não está na temperatura correta. Por isso que Jesus quer, com Pedro, mudar a mentalidade. Vejam, o Espírito Santo que é derramado sobre os nossos corações, esse fogo que nós clamamos, esse fogo que nós pedimos, esse fogo que nós invocamos constantemente, ele precisa forjar a nossa mentalidade. Nós não podemos viver uma mentalidade velha, mentalidade mundana, mentalidade terrena, mentalidade contrária ao Evangelho, não. Como sarados, precisamos ver uma mentalidade sarada pelo Espírito Santo, pelo fogo de Deus. Por isso que o Espírito vai forjando a nossa mentalidade. A nossa mentalidade. E vejam, amados irmãos e irmãs, sem a mentalidade nova, nós não podemos viver a dinâmica do reino de Deus. Jesus é duro com Pedro, dizendo: afasta de mim, Satanás, não pensas como Deus. Por quê? Viver no Espírito com a mentalidade velha nos faz perder o reino de Deus. É necessário que nós vivamos no Espírito, e o Espírito gere, o Espírito forge, possa forjar a nossa mentalidade. E vejam que interessante e consolador para nós. Consolador para nós, porque existe o fogo na temperatura certa, quando o ferreiro vai forjar. Mas existe o martelo, que ele vai batendo junto com o fogo para moldar, para forjar o aço. O que é esse martelo? Não é Deus castigando, mas é nós compreendermos que as nossas feridas na nossa história, os nossos sofrimentos, as renúncias que nós somos chamados a fazer, como diz Jesus no Evangelho de hoje, renuncia, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, renuncie tudo, é o modo como o Espírito Santo vai nos forjando. Deus não nega a nossa história, Deus não rejeita a nossa história, Deus não anula a nossa história, pelo contrário, Deus potencializa a nossa história, independentemente de como ela foi, independentemente de como ela é, com as suas feridas, com as suas renúncias, com as suas dores, com as suas carências, com os seus fracassos. Deus não anula, Deus não cancela a nossa história, não rejeita, mas pelo contrário, as nossas feridas, os nossos vícios, é o fogo, é o martelo que Deus vai moldando, para que nós sejamos totalmente sarados. Não olhe para a tua história, não olhe para a tua vida, não olhe para as tuas ausências como algo que Deus rejeita, mas Deus potencializa aquilo que dentro de nós ainda não é tão bom.
Porque Deus não anula, não esquece da nossa história, mas Ele fecunda as nossas feridas. Elas se tornam fecundas quando o Espírito Santo foge. Por isso que é necessário uma vida com fogo alto. Com fogo alto. Porque na temperatura exata é que Deus vai fecundando as feridas. Não é agora, eu vou fechar esse livro da minha vida, ficar tudo para trás, não. Deus vai fecundar as nossas feridas, na temperatura certa. Por isso que nós não podemos nos conformar com a nossa experiência com o Espírito Santo, o nosso batismo no Espírito Santo. Nós precisamos desejar fogo alto todos os dias, constantemente desejando fogo alto, fogo alto, fogo alto, fogo alto, fogo alto, porque é na temperatura certa, no fogo alto, que Deus vai forjando a nossa mentalidade e as nossas feridas. A mentalidade velha, mundana, e também as nossas feridas, as nossas renúncias, as nossas lutas. Por quê? Não há seguimento a Jesus. Não podemos viver como sarados sem a mudança de mentalidade. Não podemos viver como sarados sem a mudança de mentalidade, sem a cruz e sem a radicalidade. Não podemos. Foi isso que Jesus trabalhou com Pedro. Foi isso que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu te amo, eu te elegi, você é meu, te farei pescadores de homens. Porém Pedro, é preciso que mude de mentalidade, viva a radicalidade e assuma a sua cruz. Quem é cheio do Espírito Santo, quem recebe o fogo do alto, não renuncia à cruz. A qualidade do batismo no Espírito Santo não é medida pela nossa oração em línguas, é medida pela qualidade, pela disposição de carregar a nossa cruz. O batismo no Espírito Santo não é medido pelos pulos que nós damos, pelas piruetas, pelaquilo que nós dançamos. A qualidade do batismo está ligada com a disponibilidade de carregar a nossa cruz. Jovem, carregue a sua cruz, abrace a sua cruz, leve a sua cruz até o fim. Não deixe que a cruz esfrie o seu desejo por Deus. Não deixe que a sua cruz faça você retroceder. A cruz é salvação. Veja que Jesus disse se alguém quer vir a mim após de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nessa mentalidade mimimi, nessa cultura mimimi, o primeiro sofrimento que nos bate, nós viramos as costas para Jesus. Para de ser assim, para de ser frouxo, para de ser frouxa. A cruz é salvação, a cruz é redenção, a cruz é o amor de Deus, a cruz é o carinho de Deus, a cruz é o meio pelo qual Deus nos salva. Muitas vezes a cruz é o remédio para você. É o remédio para você, é o antídoto contra o pecado. A cruz muitas vezes é para nós o antídoto, porque a cruz nos lembra que nós somos dependentes de Deus. Por isso que o diabo, como autossuficiente, ele quer nos fazer e nos convencer que nós devemos renunciar à nossa cruz, porque a cruz me lembra que eu dependo de Deus. E nós poderíamos dizer, o nosso tal nos lembra que nós dependemos de quem? O tal nos lembra, nós dependemos de Deus. Repito, a qualidade do batismo no Espírito Santo não é medida pela oração em línguas, pelo pulo, pelo grito, que tudo isso é muito bom e importante, mas pela disponibilidade de carregar a nossa cruz quando ninguém está nos vendo. Quando ninguém está nos vendo. Por isso que o fogo de Deus, ele precisa forjar o nosso caráter. O fogo de Deus precisa forjar o nosso caráter, para que nós possamos seguir a Cristo com perseverança. Para de viver uma inconstância, de se conformar com a sua vidinha, é ir para as águas mais profundas, é ir além. Para de se conformar com uma vida medíocre, vá além na santidade, na radicalidade do Evangelho. Nós estamos nos conformando com uma vida medíocre, não.
Vejam, São José Maria Escrivá dizia: quem ama a Deus não para somente de cometer os pecados mortais, que é isso mesmo, mas quem ama a Deus de verdade só se conforma com a santidade. Só se conforma com a santidade. Nós vencemos os pecados mortais, ficamos tranquilos. Sim, vencemos, glória a Deus. Agora é hora de ir além. Agora é a hora da santidade. Agora é a hora da radicalidade. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da mudança de mentalidade. Vejam, não se conforme só porque eu venci agora os meus vícios, pronto, chega. Não, é hora de ir além, porque o Espírito Santo vai forjando o nosso caráter, o Espírito Santo vai forjando a nossa mentalidade, e aí o Espírito Santo vai forjando as nossas feridas, para que nós possamos seguir a Cristo Jesus, carregando a nossa cruz até o fim. Qual é a segunda característica do fogo? O fogo que... Ixi Maria... é o fogo que forja, ele forja, ele molda. E o fogo, para forjar o aço, ele precisa estar na temperatura certa. O fogo alto. E vejam, se nós não estamos vivendo a mentalidade nova, se nós não estamos vivendo a radicalidade do Evangelho, se nós não estamos carregando a nossa cruz, é porque o fogo não está na temperatura exata. É preciso buscar o fogo alto, e cada vez mais 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 alto. Não se conforme com uma chama, queira a labareda, queira o fogo todo, queira tudo, eu quero tudo. Não se conforme com uma chaminha acesa, não se conforme com uma fumacinha, uma faísca. Quero o fogo inteiro, eu quero fogo, e mais fogo, porque quanto mais fogo alto, mais o fogo vai me forjando, mais o fogo vai me curando, mais o fogo vai me santificando, mais o fogo vai me sarando, mais o fogo vai me fazendo um homem novo e uma mulher nova. A gente se conforma, orou em línguas, acabou, pronto. Não, fogo alto. Ouso dizer, se o fogo estiver tão alto e conduzir a oração, que não precisar ter pregação, que vá, que siga, que vá. Se chegou no grupo lá, o fogo está tão alto, o fogo, a moção do Espírito, deixa a palavra de lado e vá para o fogo, e vá no fogo. A gente fica cronometrando, porque o pregador quer falar demais, quer se mostrar, e nós vamos silenciando o fogo. O animador quer animar demais, quer se mostrar, e nós vamos silenciando o fogo. A animação, a hora, e nós vamos silenciando o fogo. Eu quero fogo, porque é o fogo que me forja, é o fogo que me santifica, e é o fogo que me dá coragem para carregar a minha cruz e não abandoná-la. É o fogo. Para eu não falar demais e cair no meu próprio erro, né? O fogo, agora, Evangelho de São João. Mais umas páginas aí para frente. Capítulo 21, versículo de 15 ao 19. São João 21, de 15 ao 19. Olha, Pedro faz o Maranatá com Jesus. Por quê? Pedro é encontrado por Jesus, na condição que ele estava. Jesus traz para próximo. Depois, estando com Jesus, o segundo passo, Pedro precisa se converter, a sua mudança de mentalidade, que é o segundo relato que eu mostrei. Primeiro, ele foi acolhido por Jesus, andava com Jesus, Jesus apontou o dedo não para julgar, mas para mudar o coração, a mentalidade dele, e agora Jesus o envia, o Maranatá. Por isso que Pedro é o primeiro sarado, porque ele foi o primeiro a fazer o Maranatá com Jesus no Novo Testamento. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? O que Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse:
apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro. Pedro ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez se o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: cuida das minhas, em verdade eu te digo, quando era jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando porém fores velhos, estenderás as mãos, e o outro te amarrará pela cintura, e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Aqui nós vemos Pedro passando pelo Maranatá, como eu dizia. Amado e curado, ele é enviado para amar e para curar. Após a ressurreição de Jesus, Pedro é enviado para cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho de Jesus. O que é o grande apelo dos jovens sarados que o Padre Edmilson constantemente nos faz? Paixão pelas... Não, desse jeito aí, misericórdia. Paixão pelas almas. Nós fomos encontrados por Jesus, nós fomos amados por Jesus, e agora nós somos enviados a evangelizar. Sarados buscando sarar os outros, sarados evangelizando os outros, porque nós somos enviados, ou seja, o fogo de Deus que envia para a salvação das almas. Por isso que o Espírito Santo, esse fogo que nos impulsiona a dar tudo por Cristo, só que para que eu possa dar a minha vida para Cristo, Ele precisa primeiro reinar na minha vida. Para que Pedro pudesse ser o primeiro Papa e dar a sua vida a Cristo, ele precisou fazer esse caminho com Jesus. Para que nós possamos viver com qualidade o nosso ministério, a nossa missão, nós precisamos fazer esse caminho com Jesus, que o fogo vai nos conquistando, nos forjando, e agora o fogo de Deus nos envia para cuidar. O diálogo entre eles, não é que Jesus está querendo acusar Pedro, mas Jesus está lembrando a Pedro agora aqui, que tudo deve ser feito por amor a Jesus Cristo. Quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus está dizendo para Pedro, ensinando a Pedro e mostrando para Pedro: a partir de agora, tudo deve ser feito por amor a mim, por amor a Cristo, por amor a Cristo, por amor a Cristo. Eu vou lá por amor a Cristo, vou fazer isso por amor a Cristo, por amor a Cristo, por amor a Cristo, por amor a Cristo, e somente por amor a Cristo. E finalizo, já que o Padre Edmilson ontem disse que era para dar o spoiler, não dar o spoiler, e dizer para vocês, assim também aconteceu na minha vida. Hoje, como um padre, hoje, como um sacerdote, para dizer também que, quando o amor de Deus nos conquista, nós não sabemos para onde Ele vai nos levar. Quando Deus me encontrou, eu estava na sarjeta de uma vida viciada nas drogas, de uma vida viciada na sexualidade desregrada, de uma vida marcada pela criminalidade, de uma vida marcada pelo alcoolismo, mas Deus me encontrou. Deus me chamou para próximo dEle. O meu coração que era vazio de amor, esse fogo que me conquistou, esse fogo que me amou, esse fogo que me impulsionou, esse fogo que foi curando as minhas feridas e continua curando as minhas feridas, esse fogo que vai moldando a minha mentalidade velha para uma mentalidade nova, até um ponto de um dia Deus se dignar a me chamar a ser padre. Vejam, se não há a certeza que eu não me pertenço mais, eu não encontraria a minha vocação. Se você não viver com qualidade a certeza que você não se pertence mais, você não poderá viver a sua vocação, o seu ministério com qualidade. Só podemos dar a Deus a nossa vida, se antes nós soubemos que ela não nos pertence mais.
Quando Deus me encontra com a sua misericórdia, com o seu amor, me tirando de uma vida no tráfico, de uma vida no crime, de uma vida errada na drogadição, de uma vida errada na sexualidade, de uma vida marcada por tantos pecados, Deus me tira, sem eu imaginar o que Deus poderia fazer na minha vida, e muito menos querer ser padre, imaginar ser padre. Mas Deus me encontra, Deus me levanta, Deus mostra para mim os meus erros e pecados, que eu preciso renunciá-los, que eu agora preciso ver o fogo alto, fogo alto, fogo alto. E esse fogo alto vai mudando, e eu não me pertenço mais. E o Senhor me fala: venha ser padre. O meu coração é tão cheio de Deus, e era tão cheio de Deus, e continua tão cheio de Deus, que eu não poderia dizer não a Ele. Porque o meu pecado não anulou a vocação que Deus tinha para mim. Não anulou. O nosso pecado não anula a vocação, porque a vocação é irrevogável. A misericórdia só me fez sonhar o sonho de Deus. Foi isso que aconteceu. Deus me sonhou desde toda a eternidade, desde o ventre materno, para que eu fosse, me sonhou como padre. O pecado, as minhas escolhas não anularam o sonho de Deus. Quando eu senti amado por Deus, eu descobri: é esse sonho que o Senhor quer para mim? Eu também quero, porque o Senhor tem o melhor para mim. É isso que nós precisamos, amados irmãos e jovens sarados, que estão aqui, aqueles que nos acompanham de casa, e depois talvez irão ouvir e assistir essa pregação. O fogo, o Espírito Santo, o fogo que nos impulsiona a dar tudo por Cristo. Tudo por Cristo é o tema de hoje. Mas precisamos compreender o que o fogo quer fazer, onde o fogo quer trabalhar, para compreendermos onde o fogo quer nos enviar. O que o fogo quer fazer? Nos santificar, nos amar, nos libertar, nos purificar. Onde o fogo quer trabalhar? Nas impurezas, no nosso fracasso, nas nossas feridas, nos nossos pecados. E aonde o fogo quer nos enviar, para nós possamos dar tudo a Cristo, só saberemos o dia que Deus quiser revelar a nós. A mim Ele quis sair de um cheirador traficante para ser um sacerdote dele. Você não é diferente de mim, não sou melhor que você, e Pedro também não é melhor que ninguém. O que Pedro foi, viveu o fogo alto. O que eu tenho lutado para viver, o fogo alto. O resto cabe Deus a fazer. Vamos ficar de pé, para que nós temos tempo ainda para rezar e clamar esse fogo do alto. Se você compreendeu, se você entendeu esse caminho que nós fizemos, junto com Pedro, porque Pedro nos mostra muito aquilo que nós somos: inconstantes, teimosos, olhamos para trás, queremos voltar ao pecado. Pedro é medroso, mas Pedro foi amado. Jesus não desistiu de Pedro, Jesus não desiste de cada um de nós. E quando nós vamos compreendendo isso, o nosso coração deseja mais fogo, mais fogo, mais fogo. Por isso levante os seus braços diante de Deus, primeiramente com suas palavras, vai pedindo esse fogo. Vai pedindo agora é hora de você abrir os seus lábios, desejoso desse fogo, desejoso desse poder de Deus, desejoso desse Espírito Santo. Porque nessa manhã de domingo, também nós atualizamos Pentecostes, também nós atualizamos a graça de Pentecostes sobre nós. E assim nós clamamos: Senhor, vem sobre nós com o teu Espírito. Vem Jesus, envia sobre nós, Jesus, o Espírito Santo sobre os nossos corações. Para cada um de nós que aqui estamos, Senhor, aqueles que rezam conosco. Talvez, Senhor, pessoas que nunca experimentaram esse batismo, esse fogo. Talvez pessoas do nosso meio que não experimentaram esse amor verdadeiro de Deus, capaz de libertar. Talvez estamos ainda na mentalidade velha, na mentalidade do pecado, na mentalidade errada. Mas o fogo de Deus é capaz de forjar todas as coisas. O fogo de Deus é capaz de modelar, de mudar todas as coisas. Talvez estamos ainda aprisionados em vícios. Talvez estamos aprisionados numa sexualidade desregrada, desvirtuada. É a hora que o fogo quer forjar. É a hora que o fogo quer dominar. É a hora que o fogo quer conquistar espaço.
Por isso vem sobre nós, ó Espírito Santo, com poder, e vem realizar a sua obra de salvação em nós, porque Tu és Senhor, Tu és Espírito Santo. Bem-vindo sobre nós, bem-vindo neste centro de evangelização. Tu és bem-vindo no nosso coração, Espírito Santo. E nós nos rendemos, e nós nos submetemos, e nós permitimos, Espírito Santo, faça em nós o que se quiseres, porque nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Faça em nós, Espírito Santo, aquilo que desejas. Clame agora, junto com o ministério, poderosamente esse Espírito Santo, poderosamente esse fogo. Espírito Santo, ouça minha voz. Estou pedindo, estou clamando. Estou pedindo, estou clamando a sua presença. Tua presença. Sua presença. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Ouça minha voz. Ouça minha voz. O coração está aberto. O coração está aberto à sua presença. Tua presença. Tua presença. Canta para Ele, não precisa nem bater. Não precisa nem Pode bater. entrar neste lugar. Pode entrar nesse lugar. Espírito Santo. O coração quer receber. O coração quer receber, transbordar nesse lugar. Espírito Santo. Santo, vem incendiar. Espírito Santo, Espírito Santo. Minha alma vem sarar. Minha alma vem sarar. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo.